Buenos, eletrólises. Na verdade, a gente chama essa parte de parte 2 eletrólise, porque a gente continua trabalhando com processos não espontâneos. Só que agora a gente vai descobrir outras utilidades da eletrólise em si, né? Aqui eu tinha colocado para vocês alguns tópicos que a gente precisava comentar, né? A gente concentrou toda a discussão da semana passada, no nosso último encontro, na eletrólise ígnea e na eletrólise em solução aquosa. Então, peraí, deixa eu pegar o apontador aqui. Eletrólise ígnea e eletrólise em solução aquosa. Hoje, a gente vai falar de galvanoplastia, estequiometria nas eletrólises, que é uma parte, que é uma aplicação de eletrólise, e recuperação de metais. São 3 tópicos que a gente precisa comentar ainda, tá bom? Beleza? Então, vamos começar. Isso aqui, peraí. Vamos lá. Galvanoplastia. A galvanoplastia, ela consiste em você usar da eletrólise para recobrir uma peça, algum tipo de objeto, com outro metal, né? A galvanoplastia, ela é usada na indústria, por exemplo, quando você vai recobrir um material com outro, é usada na produção de joias, para você recobrir uma joia com ouro ou com algum outro metal que você queira, tá? E é um processo de eletrólise, essencialmente. Por quê? Porque ele consome energia, tá? O que você precisa saber da galvanoplastia? Como ela ocorre, de que maneira que você consegue fazer esse processo acontecer e o que ocorre em cada eletrodo, tá? Então, o que acontece? Vamos imaginar que eu tenho uma peça, aqui, ó, que eu representei, que eu quero recobrir essa peça com ouro. Eu quero recobrir a peça com ouro. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar lá da aula de pilha, né? O processo de recobrimento de metal, ele acontece sempre quando um metal reduz. Então, ó, a deposição de metal, ocorre sempre por redução numa superfície catódica. Catódica. Então, como é que funciona a coisa? Vamos imaginar que você queira recobrir uma peça com ouro. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa peça, esse objeto, colocar ele aqui, tá? E vai mergulhar esse objeto numa solução aquosa, como vocês estão vendo ali, tá? Essa solução aquosa, ela tem algum tipo de composto iônico, tá? Essa solução aquosa, ela tem algum tipo de composto iônico. Que tipo de composto iônico você vai colocar ali? Depende do que você quer. Por exemplo, como a gente quer cobrir o metal com ouro, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui cátions do tipo ouro 3. Tá? Eu posso colocar esses cátions na forma de um sal, por exemplo. Tá? Coloco ali. Bom, o que vai acontecer? Quando eu ligar a eletrólise, essa placa ela vai atuar como um cátodo. Tá? O que isso significa? Essa placa ela vai receber elétrons do gerador. Então, os elétrons vão fazer isso aqui, ó, vão migrar para a região da eletrólise, né? Quando os elétrons encostarem aqui no cátodo, eles vão atrair o ouro para cá. Eles vão atrair o ouro para cá. Então, o ouro ele vai sofrer um processo de redução. Ele vai fazer isso aqui, ó. E vai virar ouro sólido, metálico. Ouro metálico.
Tá vendo? Essa é a ideia. Tá? Esse processo, ele é controlado. Você controla esse processo. Né? Quanto maior o número de elétrons que migram pelo fio, então, ó, quanto maior o número de elétrons que migram pelo fio, mais átomos de ouro grudam na placa. Então, veja, daqui a gente pode tirar uma conclusão, olha que interessante, ó. Para a deposição de 1 mol de ouro, serão necessários 3 mols de elétrons. Tá vendo? Quanto mais elétron você deixa passar pelo sistema, percebam uma coisa, né? Se vocês olharem para o desenho, galera, os elétrons, eles estão saindo do ânodo da pilha. Ó, é o ânodo aqui, ó. Tá vendo? Eles migram do ânodo da pilha para o cátodo da eletrólise, tá? Beleza? Tá aqui, ó. Beleza? Então, por exemplo, uma das coisas que vão te perguntar nesse processo, para você recobrir uma peça, essa peça, ela precisa ser o polo positivo ou negativo da eletrólise? Né? Nota que a nossa peça que vai ser recoberta, ela está conectada no polo negativo do gerador. Tá vendo? Ó? Então, ela é o polo negativo da eletrólise, é o cátodo. Beleza? Isso é uma pergunta que fazem. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Na prática, esse processo, para que ele seja feito, eu preciso ter uma fonte de ouro, né? E eu tinha comentado com vocês a respeito desse cátion aqui, ó. Esse cátion, ele pode ser colocado ali dentro através de um sal. Por exemplo, você joga o ouro ali dentro, o sal, né, que tem o cátion de ouro, e ali ele reduz. Só que na prática não é assim que acontece. Na prática, esse ouro, ele vem de uma outra placa. Então, ó, uma outra coisa importante. Aqui vai acontecer uma coisa muito louca. Por quê? Olha só, eu vou escrever primeiro, depois eu explico. Os íons ouro 3, que são usados para serem grudados na placa, né? São provenientes de um ânodo ativo de ouro. De ouro. Opa. De ouro. Vamos refletir um pouquinho sobre essa frase, porque ela é importante. É AU. 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 Ouro, ouro, ouro. Se eu escrevi AL, falta aqui, né? Ouro, ouro. Aqui, um Uzinho. U, U. Obrigado. Obrigado. Botei um L ali, né? Então, ó, o que está acontecendo? Da onde vem esse ouro? Esse ouro, ele vem da outra placa. A outra placa, que está aqui do lado direito, olha, ela é uma placa de ouro, tá vendo? Ó? E percebam que ela foi conectada no polo positivo da pilha. Aqui, ó. E nós sabemos que no polo positivo de uma pilha, nós temos uma redução, que é o cátodo da pilha, né? Então vamos colocar aqui, ó, o nomezinho, cátodo da pilha, cátodo. Então, o que está acontecendo? Está vendo que os elétrons eles estão saindo da placa de ouro e migrando para a pilha? Como que esses elétrons de ouro estão saindo para a placa, da placa
e chegando na pilha? É o ouro oxidando. Então, ó, lá na placa de ouro, você tem átomo de ouro com número de oxidação 0. Ele está sólido, ali na placa. Quando você liga a eletrólise, o que ela faz? Ela começa a provocar, de maneira proposital, a corrosão da placa de ouro. Opa, ó, eu escrevendo alumínio de novo aqui. Tô com esse alumínio na cabeça aqui. É os bug, né, gente? Bug de quem tá dando muita aula. Ó, 3 mais. O ouro corrói, ele oxida como um ânodo de uma pilha. Só que aqui ele está oxidando de maneira não espontânea. Mais 3 elétrons. Tá vendo? Então é uma coisa muito louca. Por quê? Ó? Nessa placa aqui, ó, o átomo de ouro oxida e sai para a solução. Quando o ouro sai da placa e oxida, a placa ela solta os elétrons que fazem isso, ó, passam pelo gerador e vêm para o outro lado. Quando os elétrons chegam aqui do outro lado, aquele ouro que oxidou agora vai reduzir desse lado. Então é uma coisa muito louca, porque o ouro ele oxida aqui, ó, e depois ele reduz aqui de volta. É uma transferência de átomo. Você provoca uma oxidação de um lado para depois pegar o metal e reduzir do outro lado. Tudo bem? Muito louco, né? Isso aí você pode fazer com qualquer metal, não precisa ser com ouro, tá? Então, ó, o que é importante você lembrar? Na galvanoplastia, a peça que vai ser recoberta, ela tem que ser o cátodo da eletrólise. Ok? O metal que você quer usar, que no caso a gente quis usar o ouro, ele tem que ser colocado como uma outra placa, e essa placa ela vai oxidar, que é uma coisa que na eletrólise não é comum, né, gente? Uma placa oxidar. Lembra que eu falava que a eletrólise tem que ter eletrodo inerte? Aqui não. Só que é uma eletrólise com eletrodo ativo. Por quê? Você está provocando uma corrosão do eletrodo. Você quer que ele oxide para que os cátions desse eletrodo possam ir para a água, e uma vez que esses cátions estão na água, eles vão reduzir do outro lado. É muito doido. Dá para perceber que é um circuito fechado, né? Você tem elétron fazendo isso, ó. Né? Os elétrons estão passando por fora. E os cátions estão fazendo isso aqui, ó. Estão migrando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. O ouro vai fazendo isso aqui por dentro, ó. Cada ouro que atravessa aqui, ó, são 3 elétrons que andam no fio. Então, sai um ouro daqui para cá, ó, ele pega 3 elétrons. Vem outro, pega 3 elétrons. Vem outro, pega 3 elétrons. Então, o que o gerador faz? O gerador, ele produz uma FEM. Uma FEM para quê? Para movimentar os elétrons de um lado para o outro. É isso que ele faz. Tá bom? Beleza. Bom, que tipo de pergunta o cara pode te cobrar em relação a isso? Geralmente as perguntas são um pouco indigestas, porque ele vai falar o seguinte, olha, eu quero depositar numa peça 10 gramas de um metal. Quanto tempo eu tenho que deixar esse negócio funcionando? Ele vai jogar com medidas de tempo, vai querer que você calcule qual é a massa que você deposita, se você deixar isso aí funcionando durante 1 hora. Geralmente as perguntas envolvem cálculos, tá? Então, para falar disso, pode tirar print desse slide, gente? Porque agora eu vou passar por umas definições aqui. Pode tirar print aí. Vamos lá. Para a gente poder fazer cálculos na eletrólise, a gente precisa de algumas definições principais. Tá? Eu vou apresentar essas definições e a gente vai tentar conectá-las
a partir de um raciocínio, tá? É claro que para fazer isso, eu vou ter que me usar de exemplos. Então, eu separei algumas questões que envolvem esse tipo de raciocínio de maneira bem simples, tá? E vocês vão perceber que mesmo as questões simples não são tão simples assim, tá? Bom, qual que é o lance? Vamos considerar que você tem um eletrodo que você quer recobrir com um certo metal. Igualzinho a gente mostrou ali. Então, você tem aqui um eletrodo, tá? Esse eletrodo vai ser um cátodo. Então, portanto, ele é o polo negativo, né? Tá. E aí eu quero pegar um metal que tem uma carga positiva, não sei quanto é a carga dele, e quero depositar ele aqui. Depositar ele ali, tá bom? Então, ó, para eu depositar o metal ali, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que receber elétron, e aí vamos lembrar o seguinte, né? Quando o metal reduz, eu já tinha falado isso na aula da semana passada, a gente diz que o metal sofre uma descarga, ele vai para zero, né, a carga dele. Então esse cara, ele vai receber X elétrons para virar metal sólido, certo? Então, o que a gente sabe? Que a massa de metal depositada, a massa de metal depositada depende da quantidade de elétrons circulantes. A quantidade de elétrons circulantes. Então, para a gente poder saber quantos gramas de metal se depositam, quantos mols depositam, eu estou usando massa, né? Porque pode ser mol, pode ser massa. A quantidade de metal depende da quantidade de elétrons. Muito bem. Só que os elétrons, eles são fornecidos por meio de uma corrente elétrica. Então, ó, os elétrons são fornecidos por uma corrente elétrica. E por que é importante a gente trazer o conceito de corrente, gente? Porque a corrente elétrica que a gente usa lá na eletrodinâmica, ela mede o quê? O fluxo de elétrons que passam por segundo, né? Então a corrente é uma forma de você transmitir elétrons de maneira mais rápida ou mais lenta, né? Quando você aumenta a corrente, é porque está passando muita carga por segundo, tá? Essa carga que os elétrons vão transportar, ela pode ser medida, né? Que a formulinha está aqui, ó. A corrente elétrica é a carga dividido pelo tempo. Beleza? Então, e o que é importante a gente entender? Bom, a massa depende da quantidade de elétrons. Tá. Os elétrons são fornecidos por uma corrente. Então, eu posso dizer que I igual a N vezes a carga elementar dividido pelo ΔT. Concorda? Portanto, o número de elétrons é igual a I vezes ΔT sobre a carga elementar. Tá? Esta conta ela é a mais importante. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe quantos elétrons passaram pelo fio, você consegue dizer para mim quanto de metal se produz.
Porque você tem uma proporção aqui, ó. Você tem uma proporção de X mols para 1 mol. Então, nós vamos discutir situações em que, para você conseguir achar a massa do metal, você vai ter que primeiro calcular quanto elétron esse metal consumiu no processo, tá bom? O que vai mudar de exercício para exercício? A carga do metal. Às vezes o metal é mais 2, às vezes o metal é mais 1, às vezes o metal é mais 3, tá? Até aqui tudo bem? Bom, é claro que quando vierem os exemplos, vocês vão ver que vai ficar mais claro. Uma outra coisa que eu quero definir é a tal da constante de Faraday, que está colocada ali no item A. Essa constante de Faraday é uma coisa bem estranha. Quando você olha para a definição dela, você fala, bom, mas para que ela serve? A gente usa a constante de Faraday quando eu preciso trabalhar com estequiometria com elétron. Porque qual que é o lance? Ó? Cada elétron miserável que passar pelo fio, imagina o elétronzinho passando aqui, ó. Passa o elétron. Quando o elétronzinho passa, ele passa uma carga ali. Quanto mais elétron passar, mais carga vai passar. Então, a constante de Faraday ela é uma carga molar. Imagina que você pegue uma quantidade de elétrons de 1 mol. Gente, 1 mol de elétron é elétron pra caramba. Se eu pudesse calcular a carga de todos esses elétrons juntos, eu teria um valor de carga enorme, que é a constante de Faraday. Então, a constante de Faraday, que a gente representa pela letra F, assim, ela é a carga de 1 mol de elétrons. Como é que os caras chegam nessa carga? É simples. Você pega a carga de um elétron e multiplica pelo valor de 1 mol, né? 6,02 vezes 10 a 23. Tá? Essa carga corresponde a um valor enorme. 96.500 coulombs. Tá? A gente vai perceber a importância dessa carga na hora de fazer conta. Ela vai ajudar a gente a achar o número de elétrons de maneira mais rápida. Tá? Porque, eu não sei se vocês perceberam, para eu achar o número de elétrons, ó, eu tenho um caminho para seguir, que é esse aqui. A gente vai perceber que com essa tal de constante de Faraday aí, eu consigo chegar nesse número de elétrons de maneira mais rápida. Tá? Beleza? Então, temos que trazer algumas coisinhas da física para cá, mas é pouca coisa, né? Beleza? Bom, eu vou pedir para vocês tirarem print, porque agora nós vamos brincar com números. Vamos ver como é que essas coisas todas aparecem em exercícios, tá? Então, vamos lá. Parará, parará, parará. Puf. Aqui. Opa, peraí. Aqui. As perguntas, elas são super curtinhas, mas o exercício é meio trabalhoso. Mas também tem uma notícia, tá? Se você pegar o jeito, se a gente fizer esses 2, 3 exercícios aqui, vocês pegarem o jeito, qualquer um que apareça, vocês vão resolver do mesmo jeito. É sempre a mesma coisa, tá? Olha a pergunta. Se, para a eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de níquel, for aplicada uma corrente de 0,05 ampere durante 193 segundos, qual a massa de níquel depositada no cátodo? Você percebe que só para você entender a pergunta, você já tem que saber uma porrada de coisa. Né? Por exemplo, quando eu faço uma eletrólise em água, você tem todo aquele problema da água interferir no cátodo, interferir no ânodo, certo? Olha a pergunta dele. Ele quer saber a massa de níquel depositada no cátodo. Gente, quem deposita no cátodo está sofrendo redução.
Então, você não precisa imaginar a eletrólise inteira para entender o problema. Você vai imaginar o seguinte, uma plaquinha aqui, que vai ser o nosso cátodo, e essa plaquinha vai ficar coberta de níquel. Então, o níquel, ele está aqui, ó, na solução. Níquel. Tá? Esse níquel, ele tem carga 2+. Tá ligado com o sulfato, né? Tá no estado aquoso. Então, o que vai acontecer? Essa placa, ela está conectada numa pilha. Então, os elétrons descem pelo fio, né? E aí o níquel reage. Ele reage com 2 elétrons. Né? O número de oxidação dele é +2, então ele reage com 2 elétrons e vira níquel 0. Aqui. Tudo bem? Então, ó, quando eu olho para a equação, a primeira observação que eu chego é a seguinte, ó. Para 1 mol de níquel, eu preciso de 2 mols de elétrons. Tá certo? Tá? Então, qual que é o meu próximo passo? Para eu poder fazer essa regra de 3, eu preciso descobrir quantos elétrons passaram por ali. Né? Vamos lembrar o seguinte, a corrente elétrica é 0,05 ampere e o ΔT, que esse trem ficou ligado, é de 193 segundos. Então, eu tenho que usar esses dados para descobrir quantos elétrons passaram pelo fio. Tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou descobrir a carga. Então, ó, cálculo da carga circulante. Porque é aquilo que eu falei para vocês no exemplo. Cada elétron que passa no fio está levando uma carguinha. Então, qual é a minha estratégia? Primeiro eu acho quanto de carga passou. Por quê? Porque eu sei que corrente é carga por tempo. Né? Então, a nossa carga, ela é corrente vezes o tempo. 193. Tá? Dá 9,65 coulombs. Coulombs. Então, durante o tempo que a eletrólise funcionou, o circuito transferiu 9,65 coulombs de carga. Com essa carga, eu descubro quantos elétrons passaram pelo fio. E é aqui que entra a constante de Faraday. O que a constante de Faraday diz? Que cada 1 mol de elétrons que passarem pelo fio estão levando consigo 96.500 coulombs de carga. Quantos mols de elétrons passam no fio se eu tenho 9,65? Perceberam a lógica? Eu acho a carga para depois achar os elétrons. Então, N vai dar 9,65 dividido por 96.500. Se eu não tiver feito a conta errada na minha cabeça, isso aqui tem que dar 10 elevado a -4 mol de elétrons. Tá? 0,0001 mol de elétrons. Ali. Pronto. Agora eu posso terminar o problema. Lembra que eu tinha parado aqui, ó? O que a gente descobriu a partir dos nossos cálculos? Que durante 193 segundos, a quantidade de elétrons que passou pelo fio é de 10 a -4 mol. Veio desse cálculo aqui.
Com essa quantidade de mol de elétrons, quantos mols de níquel eu consigo reagir? Tá? Se você quiser, você já pode fazer a conta com a massa molar do níquel. Tá? Eu não sei qual que é a massa molar do níquel. Deixa eu ver aqui na internet. Se alguém souber de cabeça aí, me fala. Tá? Eu não tenho de cabeça aqui. Mas... Puta, já? Nossa. Tá. 58,7, beleza. Então, ó, vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil a conta. Aqui eu vou apagar um mol, tá vendo? Ó? Claro que a massa molar, gente, o exercício vai dar, né? Tá bom? O exercício vai dar. Os caras arredondando. Daqui a pouco você está arredondando para 60, né? Não, vamos 58,7, vai, nova calha. 58,7. Ó, que é um mol. Percebe que é um problema de estequiometria, no final das contas? Só que é um problema de estequiometria em que você usa o elétron. Então, ó, se eu coloquei massa, aqui vai ser massa também, ó. Tá? Massa de níquel para massa molar. Tá bom? Beleza? Então fica assim agora. Então vai ficar massa de níquel é igual a 58,7. Peraí, deixa eu colocar mais para baixo aqui. Vou colocar aqui, ó. A massa de níquel vai ser 58,7, 10 a menos 4, dividido por 2. Tá bom? Fazer com esse arredondamentinho aqui. Eu vou arredondar de novo. Dá 29,3 aproximadamente, né? 29,3, 10 a menos 4. Ou 2,93, 10 a menos 3. Só para deixar em miligrama, tá? Ó. Tá? Ou seja, gente, a gente depositou ali 2,93 aproximadamente miligramas. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Claro, por quê? Porque a gente usou pouco tempo. Deixou pouco tempo o negócio ali. Foram só 193 segundos, né? Que dá aproximadamente aí uns 3 minutos. Né? Então, você vê que interessante, né? Como a indústria pode usar isso para padronizar o processo. Você mergulha a peça, você quer que deposite uma certa quantidade de massa ali, né? Para você conseguir padronizar o processo de galvanização. Para que todos os objetos saiam com a mesma massa, você consegue controlar o, a corrente, perdão, e o tempo. Tá? Beleza? Vamos fazer mais um. Pode tirar o print aí se vocês quiserem. Fazer o próximo. Pronto, vamos lá. Ó. Já vai procurando a massa molar do zinco aí, tá, moçada? Já vai procurando a massa molar do zinco. Quanto tempo é necessário para que se depositem 25 gramas de zinco na eletrólise de uma solução de cloreto de zinco? Então é uma coisa, tá vendo? Só que agora ele deu a massa e quer o tempo. Só trocou a incógnita. Ele deu a corrente, ó. Beleza? Então vamos lá. O que acontece na eletrólise do zinco? Vamos lá. O zinco, ele tem carga 2+. Então ele vai eletrolizar, então ele vai reagir com 2 elétrons para virar zinco 0. Pronto, reduziu. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quantos mols de zinco foram produzidos. Então, ó, vamos escrever aqui, ó, cálculo do número de mols
de zinco. Por que eu preciso dos mols? Para fazer a estequiometria. Então, vamos lembrar que o número de mols é massa dividido por massa molar. Tá? Para não ficar fazendo regra de 3 toda hora, regra de 3 toda hora, daí cansa um pouco. Então, ó, se o número de mols é massa sobre massa molar, então tem que o número de mols é massa do zinco, 25 gramas, certo? Agora deixa eu ver aqui, o pessoal já procurou ali. 65,4. Então tá. 0,4. Tá bom? Aproximadamente 0,38. 0,38 mols. Pronto. Então, foi essa quantidade de zinco que a gente depositou em mol. O que eu vou fazer agora? Com essa quantidade, eu descubro quantos elétrons eu usei. Então, vamos lá. Cálculo da quantidade de elétrons. Você vai fazendo em etapas o negócio. Descobre quanto foi de zinco, descobre quantos elétrons, e aí o elétron é rapidão, ó. Para 1 mol de zinco reagir, eu preciso de 2 mols de elétrons, por causa da estequiometria, de 1 para 2. Tá? Quantos mols de elétrons eu vou precisar se eu quiser reagir 0,38 de zinco? Então, o número de elétrons é igual a 0,76. Tá ali. Essa é a quantidade de elétrons fornecida. Tá bom? Bom, o que eu faço com esses elétrons? Descubro a carga. Então, esses elétrons foram chegando no zinco, né? E foram trazendo uma carga. Então, agora o próximo passo é o cálculo da carga. Cálculo da carga. Olha, eu sei o seguinte: cada 1 mol de elétrons que passa pelo fio tem uma carga de 96.500 coulombs. Que é nesse ponto que a gente usa a tal da constante de Faraday. Você saber que a carga de 1 mol é essa. Bom, se a carga de 1 mol é essa, qual vai ser a carga de 0,76 mol? Um pouquinho menos que 1 mol, né? Então, a carga vai ser 76% daquilo ali. – 73.340. Coulombs. Tá bom? Bom, agora eu estou pronto para achar o tempo, gente, porque eu tenho a corrente. A corrente é 2 amperes, ou seja, são 2 coulombs por segundo. Imagina o tempo que vai demorar para transmitir todos esses coulombs, né? A bateria, ela vai transmitir para a eletrólise 73.340 coulombs de carga. Ou seja, e qual é a velocidade de transferência? 2 amperes, ou seja, 2 coulombs por segundo. Então, agora o tempo. Você pode fazer por regra de 3 ou fórmula. Cálculo do tempo. Eu vou dizer o seguinte, ó. A cada 1 segundo, passa pelo fio 2 coulombs de carga, que é o ampere. Qual vai ser o intervalo de tempo necessário para passar no fio 73.340? Tá? Evidentemente, o resultado vai sair em segundos. Dá 36.670.
Se eu dividir por 3.600, só para a gente saber mais ou menos, ó, dá aproximadamente 10,2 horas. 10,2 horas. Ou 10 horas e 2 horas dá 12 minutos, né? 12 minutos, aproximadamente. Tá? Beleza? Tá? Para passar para a hora, eu dividi por 3.600, tá, gente? Você vê que o roteiro é igual ao outro, né? Porém, ele faz essa troca. Um ele dá a massa e pede o tempo, que é isso que a gente está fazendo, e o outro ele dá o tempo e pede a massa. Mas o raciocínio é esse aí. Capite? Mais difícil, né? Bem difícil. Vamos fazer mais um. Acho que tem mais um aqui, gente. Tá? Pode tirar print. Podem tirar print. Vamos lá. Puf. Aqui. Esse aqui, ele tem um requinte de crueldade. Por quê? Porque nós vamos produzir um gás na eletrólise. Em algumas situações, a gente sabe que a eletrólise produz gás. Pode produzir oxigênio, pode produzir cloro, pode produzir hidrogênio. Muito bem. Quando eu produzo gás, eu posso medir a quantidade de gás expresso em volume. Então, quando a gente trabalha com gás, tem sempre a história da CNTP. Então, aqui não é diferente. Estequiometria com gás, a gente fala de CNTP. Na eletrólise também. Olha que interessante a pergunta, ó. Qual é o volume de hidrogênio produzido na CNTP? Então, a minha eletrólise está sendo feita a 0 graus Celsius e 1 atm. Por que isso é importante, né? Por causa do volume do gás. Calcule o volume de hidrogênio produzido na CNTP durante a eletrólise de uma solução de ácido sulfúrico, sabendo que a corrente utilizada foi de 1 ampere em meia hora. Então, ele está eletrolizando ácido sulfúrico. Né? Gente, na eletrólise do ácido sulfúrico, quem vai reagir é o H+, que vai produzir o hidrogênio. Né? É uma eletrólise em água, o ácido está dissociado, está ionizado. Então, o que vai acontecer no cátodo? No cátodo, o que a gente vai ter? 2H+ aquoso vai reagir com 2 elétrons para virar H2. Olha lá. Pronto. Essa é a reação. Esse H2 está na CNTP. Então, o que a gente sabe? Que 1 mol dele ocupará 22,4 litros. Então, a novidade aqui é que, ao invés de eu fazer uma proporção em mol, eu vou fazer em volume. Tá? Gente, o raciocínio é o mesmo. Ó. Eu tenho a corrente e tenho o tempo. Eu consigo achar a carga, depois eu acho o número de elétrons pelo Faraday, e depois eu faço a estequiometria. Então, ó, primeira coisa, cálculo da carga. Carga circulante. A carga circulante é o tal do kit, né? Tá. Então vai ficar corrente 1 ampere vezes 30 minutos, dá 1.800 segundos. Né? Metade de 1 hora. Então a carga total é de 1.800 coulombs. Tá ali. Beleza? Com essa carga, eu descubro quantos elétrons foram abastecidos ali, no cátodo. Quantos elétrons chegaram no cátodo? Tá? Então, item 2, cálculo dos elétrons.
dos elétrons. Então, dá-lhe constante de Faraday. Ó, 1 mol de elétron corresponde a 96.500 coulombs. Quantos mols de elétrons eu tenho para 1.800? Vai dar menos de 1/5, né? Vai dar menos de 1/5. Deixa eu ver. 1.800. Ah, peraí que eu coloquei 18.000 aqui. A gente tem um zero a mais. Peraí. Perdão. Sem querer. Tá? Então fica 1.800. Opa, peraí. 1.800 dividido por 96.500. Vai dar 0,02. N tá igual a aproximadamente, tá, gente? Estou arredondando aqui. Mol de elétron. Tá aí. Tudo bem? Finalmente, agora eu faço a proporção. Agora presta muita atenção nessa última parte, ó. O que eu sei? 2 mols de elétrons produzem 1 mol de hidrogênio. Mas eu não vou colocar 1 mol, eu já vou colocar 22,4. Que é o equivalente a 1 mol. Tá bom, gente? Então, cada 2 mols de elétrons produzem 22,4 de hidrogênio, aproximadamente. Quanto que vai ser, então, 0,02? Dá um volume V. Olha lá. Dá 0,224 aproximadamente, né? 0,224 litros. Ou se quiser, 224 ml, né? Tudo bem? Beleza? Ou seja, aqui a gente chega, eu acho, né, no que eu considero mais difícil na estequiometria. A gente chega no cúmulo de relacionar tudo, até carga elétrica, corrente, tá? É um caso de estequiometria. Beleza? Perguntas? Beleza. Então, vamos seguindo. Com isso, a gente, então, discutimos, né? Nós acabamos de discutir a terceira aplicação de eletrólise, que é a galvanoplastia. Então, eu tenho eletrólise ígnea, eletrólise aquosa, as duas foram dadas em uma aula só, e aqui a gente faz a galvanoplastia, a galvanização, tanto a parte de conceito como a parte de conta, beleza? Para encerrar a teoria, gente, eu queria falar um pouquinho disso aqui, ó. Anodização, né? Na galvanização, o que eu quero é reduzir um metal numa outra superfície, certo? A anodização, ela é um processo usado na indústria para recuperar metal que tem valor. Recuperar metal que tem valor, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo que a indústria de cobre usa para poder purificar o cobre, tá? Então, o negócio é o seguinte. A indústria de produção de cobre, ela pega um minério, que é uma pedra, tá bom? Esse minério vai ser transformado através de um processo chamado de ustulação, vai ser transformado em cobre, tá? Fazendo uma comparação assim bem simplista, é como se fosse uma metalurgia, né? O ferro para virar, desculpa, para você produzir ferro a partir do minério, a gente faz siderurgia. É o processo de transformar o minério de ferro em ferro. Para o cobre, eu chamo de ustulação. Só que esse cobre, ele está impuro no processo. Impuro. E qual é o problema? Nessas impurezas, você tem alguns metais importantes.
Por exemplo, você encontra platina na impureza, você encontra ouro, você encontra prata, você encontra ferro e você encontra zinco. Pelo menos esses daqui. Né? Dos 5 impurezas, das 5 impurezas, quais são as que merecem ou mereceriam destaque? A platina, o ouro e a prata. Tá? Então, primeiro, por que eu preciso purificar o cobre? Porque o cobre, ele só vai conseguir ser um bom condutor elétrico quando ele estiver bem puro. Tá? Para você conseguir fazer ele virar um fio de cobre e conduzir do jeito que ele precisa, ele tem que estar com 99% de pureza. Então você não pode ter os metal ali. Eles usam um termo, gente, que é muito curioso. Quando o metal está com impureza, e por causa da impureza ele perde condutividade, a gente diz que o metal está dopado. Tá? Então, o cobre dopado é um cobre que tem um pouco de impureza e por isso ele não consegue conduzir bem. Então, tirar as impurezas tem duas razões de ser. Primeira, eu purifico o cobre. Segunda, eu consigo obter metais de grande valor para poder vender. Então, esses 3 metais aqui, ó, eles podem ser vendidos. Tá? Então, existem indústrias que são especializadas em purificar o cobre que vem da metalurgia. Então, a mineradora vai lá, extrai o minério, aí a siderúrgica processa e transforma em cobre. Aí esse cobre, antes de ser usado para fazer fio, essas coisas, os caras têm que purificar ele. E essa purificação é boa porque ele pega esse material e vende o dinheiro. E vende e ganha dinheiro. Então você cobre, ou pelo menos uma parte, do custo da purificação do cobre, né, com o dinheiro vendido. E não é pouca coisa não, tá, gente? Porque você imagina você fazer isso com toneladas de cobre, né? Então você acaba tendo um dinheirinho ali. Bom, como é que esse processo ocorre? Aí entra a eletrólise. Tá? Então eu precisava te contar para que serve essa eletrólise. Porque, veja, o que eu tenho no cobre? Eu tenho cobre zero, eu tenho platina zero, ouro zero, prata zero, ferro zero e zinco zero. Tá tudo junto. Né? Uma coisa importante da gente ressaltar é que os metais que estão em amarelo, eles têm o menor potencial de oxidação. Tá? Eles são os metais mais nobres. Enquanto que o ferro e o zinco são os que mais têm, vamos dizer assim, facilidade para oxidar. Facilidade para oxidar. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cobre impuro, esse cobre aqui, ó, e vai provocar uma corrosão do cobre. Então, eu vou escrever aqui, ó, o cobre impuro, é colocado como ânodo na eletrólise. Tudo que acontece no ânodo é oxidação, né? Então, lembra que na galvanoplastia, eu fazia o ouro corroer no ânodo para depositar no cátodo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Olha só o desenho. Aqui, ó. Aqui está o desenho. O negócio é o seguinte, galera. Na sua esquerda, você tem a placa de cobre impuro. Tá vendo? Ó? Ela é o ânodo da eletrólise. Ela é o ânodo da eletrólise. Tá. Do outro lado, a placa que eu tenho é uma outra placa de cobre, mas já puro. Já puro. Então, o que acontece? Ó, a placa de cobre ela foi colocada no ânodo. Então, tá vendo que daqui estão saindo elétrons? Ó? Tá vendo? Estão saindo elétrons.
Então, quem é que está oxidando aqui? Bom, eu tenho vários metais. Eu tenho ferro, zinco, cobre, o próprio cobre, né? Prata, platina e ouro. Olha que interessante. O cobre se oxida. Olha aqui, ó. Tá vendo? O cobre oxida. Mas não é só o cobre que oxida, não. Quem mais eu percebo que está oxidado aqui, ó? O ferro. Tá vendo, ó? O zinco. Então, essas impurezas, elas são as primeiras a oxidarem. Por isso que ele fala aqui, ó. Impurezas menos nobres que o cobre se oxidam no ânodo. Mas como elas não gostam de reduzir, olha o que acontece. Elas não conseguem se reduzir aqui no cátodo, ó. Tá? Então, o que acaba acontecendo? E ao mesmo tempo, você tem os átomos aqui, ó, que não conseguem oxidar. Tá vendo? Ó? Não conseguem oxidar. Que são os átomos de ouro, de prata, de platina. Então, à medida que a barra vai corroendo, esses metais que não são oxidados, eles vão se depositando, tá? Eles usam essa expressão que é muito famosa, ó, lama anódica. A lama anódica é aquilo que não oxidou e que ficou embaixo do ânodo, como uma deposição ali, tá? Um depósito de resíduo. Mas, na verdade, a lama anódica é a parte valiosa do processo, tá? Tudo bem? Então, você tem assim, ó, aquilo que é mais vagabundo, tipo ferro, zinco, oxida, mas não consegue reduzir. O único que consegue oxidar e reduzir é o cobre. Ele oxida no ânodo e reduz no cátodo. Então, ó, é como se fosse uma galvanização, tá vendo? Ó? A mesma coisa que aconteceu na galvanização. Só que, nesse caso, eu quero tirar todos os átomos de cobre daqui e trazer eles para cá. Sem que os outros átomos de impurezas, né, o zinco, taranã, sejam trazidos juntos. Tá? O ferro e o zinco, eles ficam na solução. Então, você vai ter ali uma solução com íons de ferro, íons de zinco. E os outros metais, eles são retirados porque dá para filtrar, né? Você tem um sólido ali, um resíduo sólido, que é a lama anódica, tá bom? Beleza? É uma engenhoca bem interessante, né? Não sei o que vocês acham, mas é uma engenhoquinha bem legal. Beleza? Aqui não tem conta, graças a Deus. Tá? Também se tivesse, pelo amor de Deus. Tranquilo? Perguntas?